Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui pela Academia Brasileira de Filosofia, no Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, agradecendo ao presidente, delegado Cleiton Bezerra, no nosso programa intitulado Desafios de uma Sociedade em Guerra, que foi criado com a intenção justamente de discutir os gravíssimos problemas que afetam, em particular, o Estado do Rio de Janeiro e, em geral, a todo o Brasil. Eu estou aqui com o juiz federal Wilson Witzel, do Estado do Rio de Janeiro, o delegado federal Lourenço Pompilho da Hora, professor de Direito, e o delegado da Polícia Civil, José Paulo Pires. É uma alegria tê-los aqui. E estamos hoje com uma pauta muito rica em assuntos e vamos começar com a crise no sistema penitenciário nacional. Eu vou dar a palavra a começar ao nosso querido amigo, juiz federal Wilson Witzel. Bom dia. Bom dia, professor Moderno. Bom dia, delegado da Polícia Civil, José Paulo Pires, Lourenço, professor Lourenço, delegado. Bom, diante dos acontecimentos que nós estamos assistindo, dessas revoltas nos presídios, a imagem que a gente tem é que o sistema penitenciário no Brasil está desmoronando. Né? E essa é uma realidade que não é exatamente assim em todos os estados. Né? Tem uma pesquisa recente que foi feita por uma pesquisadora da CEPESP e da Fundação Brasileira de Pesquisas em Segurança Pública. E essa dissertação de mestrado dela, ela mostra, professor e colegas, que no estado de Minas Gerais, a reincidência ela foi de 51%, né? Ou seja, pouco mais da metade dos egressos estudados voltaram a cometer crimes. Então mostra nessa pesquisa que nem tudo está perdido, né? Se 51% dos egressos, né, voltaram a cometer crimes, quer dizer, a outra metade não cometeu. Então o sistema funcionou, né, para esses egressos. Né? Agora, o Brasil tem uma das maiores taxas de encarceramento do mundo. Né? Nós temos aqui, em média, a taxa de ocupação dos estabelecimentos prisionais muito além da capacidade. Então, vou citar um exemplo aqui. Pernambuco, num presídio que é para caber 100 pessoas, tem 278. Né? No estado do Mato Grosso do Sul, onde é para caber 100, tem 242. No estado do Espírito Santo, por exemplo, onde é para caber 100, tem 114, ou seja, uma das menores taxas de superlotação dos presídios. Mas no Brasil, em geral, a taxa de ocupação dos estabelecimentos prisionais é de 164%. Né? O que mostra que faltam vagas no sistema penitenciário. Né? E um dado interessante que a pesquisa revela, e aí vem muitas vezes as críticas para o Poder Judiciário, é que, na sua grande maioria, esses presos que estão aqui são presos provisórios. Eu até não li com profundidade a dissertação de mestrado, mas pelo que eu li até aonde pude, ela não abordou essa questão. Porque a maioria dos presos provisórios, o que se considera preso provisório? Aquele preso que foi denunciado e que o processo dele não transitou em julgados e não teve uma decisão definitiva. Interessante observar o seguinte, a metade desses presos, dos nossos 700 mil presos do sistema penitenciário, estou falando em números redondos, mas tem a diferença, 700 mil presos, metade desses presos é provisório. Né? Por que esse preso é provisório? Primeiro que, no Brasil, nós temos na nossa Constituição uma regra de que só considera preso definitivo quando todos os recursos foram julgados. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu a decisão de que, se o sujeito for condenado em segunda instância, essa condenação já serve para que ele seja preso. Exatamente. E aí ele passa a ser um preso definitivo. Exatamente. Então isso não foi revisto nesse texto. Então eu acho que esse número vai ser revelador em outro sentido, né, de que
nem todos esses presos provisórios são efetivamente provisórios. E eu quero revelar um outro dado também, né? A maioria desses presos que estão no nosso estabelecimento prisional são roubo, tráfico, furto e latrocínio, ou seja, os crimes ligados ao patrimônio e ao tráfico de drogas. Em torno de 240 mil presos de tráfico de drogas, que não são os chefões do tráfico. Mas é o maior índice de tráfico de drogas. O maior, eu tenho aqui o gráfico, depois a gente pode disponibilizar inclusive no site, o estudo da pesquisadora. Nós temos aqui crimes mais comuns da população carcerária brasileira. Tráfico de drogas, 26%. 146.276 encarcerados, dados de 2015. Tráfico de drogas, roubo, praticamente é a mesma coisa, 26%, 147 mil, ou seja, roubo e tráfico somam aí 300 mil encarcerados. E estão interligados também, né? De uma certa forma. É aquela questão, né? O sujeito que pratica o roubo, normalmente ele vai fazer ali um capital para investir na droga. Exatamente. Então uma coisa está relacionada na outra. Exatamente. E aquela questão ainda que eu estava falando do preso provisório, é muito interessante observar que a maioria dos presos provisórios, além de ser do tráfico de drogas e também do roubo, a idade dessas pessoas, né? Esses presos, eles têm uma idade que é assustadora, que é entre 18 e 24 anos. Ou seja, se a gente aumentar isso até os 29 anos, nós temos 55% da população carcerária nessa faixa etária. E com a escolaridade baixíssima, né? E com a escolaridade. Agora, se a gente for pegar a escolaridade aqui, né, a escolaridade, tem o dado aqui da escolaridade, um outro gráfico, né, 45% é do ensino fundamental incompleto. Olha metade, a massa carcerária. Praticamente metade. 45% do ensino fundamental incompleto. A metade do sistema penitenciário é de presos do tráfico de drogas e do roubo, e na faixa etária de 18 a 29 anos. 24 ou 29? A 29. 29. Não investiu em escola, tem que criar presídio. Exatamente. É uma famosa frase do nosso educador Darcy Ribeiro. Excelente a sua introdução ao tema. Eu vou passar agora aqui, então, ao delegado federal e professor de Direito, Lourenço Pompilho da Hora. Bom dia, professor João Ricardo. Muito Moderno, bom dia. Meu orientador. Né? Bom dia, doutor Wilson. Bom dia, amigo. Bom dia, doutor Zé Paulo, parceiro aí de mestrado. Essa questão da crise penitenciária é uma questão muito complexa, com muitos assuntos. Né? Nós vamos aqui hoje, de repente, colocar a questão das facções. O doutor Wilson falou muito bem, quer dizer, o sistema penitenciário está falido. Eu chego a dizer, agregando a sua fala, que eu não vi nenhum sistema penitenciário. Eu vejo um monte de carcerais espalhados pelo país sem qualquer tratamento de gestão. Perfeito. Né? Nós temos lá no Amazonas, por exemplo, né, 65% da população carcerária é de presos provisórios, disputando com o Piauí, que tem 63% de presos provisórios. Né? Nós temos hoje um recrudescimento, uma incrível diversificação das organizações criminosas. Né? O tráfico de cocaína pelo corredor lá do Peru, que entra pelo Brasil, fortaleceu aquela família do Norte, que não é da minha geração de repressão ao tráfico. Hoje nós temos organizações como a Al-Qaeda, né, aqui no Brasil, lá no Nordeste também, e que o PCC não conseguiu articular. Né? Há um rompimento do primeiro comando capital, que é a facção criminosa mais poderosa desse país, mais organizada, com o Comando Vermelho, e em razão dessa briga nós tivemos lá aquela explosão lá no Amazonas, que não tinha, volto a dizer, né? E nunca teve, acho, no país um sistema carcerário tratado. É proposta da ministra Carmen Lúcia, né, fazer uma coisa que nunca foi feita até hoje, que é o censo, né, dos presos no país, que vai, de repente, viabilizar e possibilitar uma melhor análise. Que parece uma coisa óbvia, né? Nunca o Brasil não faz o óbvio. Não, né? faz o óbvio, não faz o dever de casa. O dever de casa. Se fizesse o dever de casa, talvez a gente estivesse assim, professor. Uma situação melhor. Eu até, aproveitando o que ele comentou, e a partir da fala do juiz Wilson Witzel, o que eu pude observar também é o seguinte: o projeto arquitetônico, continuando o que você acabou de dizer, o projeto arquitetônico dos presídios, na verdade, é pífio, é uma piada. Não há um projeto arquitetônico de padrão internacional.
né? Porque o que você vê na Europa, no Japão, etc., não acontece nada disso. Você não consegue, porque a estrutura arquitetônica, o próprio projeto e o projeto executivo da arquitetura já impede e já prevê todas as possibilidades inúmeras de fuga, de quebra, de incêndio, etc. Quer dizer, já está tudo planejado arquitetonicamente. Né, Zé Paulo? Então, passar a palavra aqui ao nosso amigo aqui, o delegado José Paulo Pires, para ver se ele tem algumas ideias a respeito disso também. Bom dia a todos, bom dia ao professor João Ricardo Moderno, meu amigo Lourenço, ao juiz Wilson Witzel. Bom, só para contextualizar o problema do sistema penitenciário, depois abordando o que o senhor acabou de falar, o professor Moderno, o subsistema penitenciário está incluído no Sistema de Segurança Pública Nacional. E o que acontece é que nesse Sistema de Segurança Pública Nacional nós temos o sistema preventivo, o sistema de investigação, o sistema judiciário e o sistema penitenciário. Evidentemente, todos os sistemas de segurança pública têm que ser tratados de uma forma holística, ou seja, impacta o sistema penitenciário quando a gente não trata corretamente o sistema de investigação, o sistema preventivo e o sistema judiciário. Perfeito. Então, para dar um exemplo disso, em 2015 foi feita uma pesquisa muito profunda da pesquisadora Julita Lengruber, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes, e ela aborda muito bem a questão dos presos provisórios no Rio de Janeiro. Ela fez uma pesquisa antes da entrada em vigor da Lei 12.403 de 2011, que trata das medidas cautelares. Ela publicou essas pesquisas? Publicou. Então, ela verifica que em 2010 e 2011, 95% dos presos, eles permaneciam presos cautelarmente até a decisão final, até a sentença penal condenatória. Então, o que acontece? Depois da edição da Lei 12.403, verificou-se que esse número caiu para 74,6%. Por dois motivos. Primeiro, porque imediatamente, como aumentou a possibilidade do delegado de polícia arbitrar fiança nos crimes apenas até 4 anos, muitos presos que iam direto para a carceragem foram liberados com pagamento da fiança. E também por conta das audiências de custódia, que foram excepcionais na questão da liberdade, da verificação da presença dos requisitos da prisão preventiva. Evidentemente, esse papel poderia ser feito pelos delegados de polícia, se inclusive aumentasse a pena, possibilitasse o arbitramento da fiança com penas maiores. Então, quero dizer o seguinte: todo esse sistema, inclusive o sistema judiciário, ele impacta no subsistema penitenciário. E a gente tem que fazer um tratamento geral para tentar minimizar o gravíssimo problema no sistema penitenciário. Quando há uma má gestão, uma incompetência, ou mesmo má fé, ou corrupção, num desses pontos, acaba atingindo todos os outros e dá uma demolição de todos ao mesmo tempo. Exatamente. Quando a gente tem um problema em um subsistema, ele vai impactar no outro. São todos interligados, né? Todos interligados, e eu posso dar mais alguns exemplos aqui. Como existe uma visão demonizadora do tráfico de drogas, o tráfico de drogas sem arma, por exemplo, nessa pesquisa, verificou-se que 2,8% dos presos não estavam armados. Então eram pessoas que tinham pouca droga, não estavam armados e estavam em logradouros públicos. E no caso desse, então, qual seria o ideal, então, para... No caso desse, eu acho que o ideal seria um tratamento mais adequado desses presos que não exercem violência na realização do... E seriam liberados numa audiência de custódia, então, quer dizer... Seja aplicando, no momento do auto de prisão em flagrante, o arbitramento da fiança, isso aí tem que ser uma alteração legal. Mas são pessoas muito pobres, né? Que de repente não vão nem poder pagar fianças. 90, paupérrimas. O estudo fala, inclusive, que 93% desses presos são pobres.
Não vão poder pagar. Miserabilidade. E 80% são primários. Não vão poder pagar fiança, né? Não vão poder pagar fiança. Então, bom, eu acho que está bem avançado. Eu queria, professor Mondeno, Complementar alguma do que o delegado Zé Paulo falou sobre os presos provisórios. É muito importante a gente lembrar que esses presos provisórios são defendidos pela Defensoria Pública, né? Eu já fui defensor público no estado do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública, na maioria dos seus estados, são ocupadas por profissionais de alta capacidade técnica. E essa questão dos presos provisórios tem um pouco a ver com essa atividade da Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela se vê na obrigação, muitas vezes, né, de recorrer até a última instância. Então, existe uma tese favorável, né, na época que eu era defensor público na vara criminal, existia uma tese para desqualificar o crime de tráfico como crime hediondo. E, para levar isso, a gente, né, tinha que levar isso até o STF, o STJ, e, com isso, você prolonga a situação de preso provisório. Como o delegado Zé Paulo falou, esse preso provisório ele fica no regime fechado. E muitas vezes o defensor público, né, não vai nenhuma crítica aí ao meu amigo, colega de concurso, o Andrezinho, que é o defensor público geral do estado do Rio de Janeiro, e nenhum outro defensor público. Estou trazendo uma questão para a gente poder discutir, debater, né? claro. O defensor público, ele muitas vezes não consegue fazer a execução provisória da pena. Porque se ele for condenado pelo tráfico de drogas, geralmente a pena gira em torno de 5, 6 anos, né? Esse recurso que ele vai fazer ao Tribunal de Justiça normalmente é julgado rápido. O Tribunal de Justiça do Rio, no maioria dos estados, né, não tem essa estatística aqui, mas é um julgamento que muitas vezes ele, desde o começo da prisão em flagrante até o final, dificilmente dura 2 anos. Né? Perfeito. Então, a questão aí do preso provisório é que você acaba prolongando um recurso, não se faz a execução provisória da pena e você fica numa situação, né, de descontrole com relação àquele preso. Quando a gente faz o mutirão, né, muitas vezes no mutirão, e eu participei de vários mutirões como defensor público e também como magistrado, no mutirão vê que aquela situação está se alongando demais, que os nossos tribunais superiores não têm capacidade de julgar os recursos que chegam até eles. Nem o STJ, nem muito menos o STF. Então o que se faz? Chega o preso e fala assim, você vai desistir do teu recurso? Aí conversa com ele, explica que muito provavelmente não vai mudar aquela pena, aquela jurisprudência não vai mudar. Então acontece que você aí espera chegar um mutirão para poder reduzir a população carcerária. Mas o procedimento se repete de novo e aí vai ter que ter um novo mutirão. Mas nós precisamos de mais presídios. Não, agora, e as PPPs? Dúvida. Quer dizer, o que aconteceu lá no Rio Grande do Norte é que, na verdade, foi privatizado. Mas lá não era PPP. Não era PPP, mas era privatizado. E depois o seguinte, uma corrupção generalizada. Licitado. Uma corrupção generalizada, licitado. Não, então, tem uma briga. A briga do primeiro comando da capital, professor, com a família do Norte. Tá? É um matando o outro. Não vamos entrar nessas questões. Sim, mas as condições do presídio favoreceram tudo isso, né? Quase todos os presídios favorecem. Sem que interromper, quando o doutor Wilson fala nessa questão dos presos provisórios, né, não existe um preso provisório hoje, praticamente, que não consiga entrar no presídio desse sem ser regimentado por uma facção criminosa. O senhor imagina a extensão disso aí. Vai aumentando, vai ampliando. Poxa, o senhor tem no Brasil hoje uma coisa impressionante, facção rosa. Até nos presídios femininos, o tráfico de drogas entrou. Não está sentindo a gravidade da coisa? O senhor tem não sei quantas organizações, o senhor tem Al-Qaeda, Sindicato do Crime. Né? Sindicato do Crime, eu vejo os nomes hoje, falei, parece torcida de futebol. Não, na verdade eles estão com um objetivo de poder, né? Isso aí está muito claro também. Brigar, né, por espaços de tráfico de drogas. Agora eu vou fazer aqui uma provocação a todos. Nós estamos, no caso do estado do Rio de Janeiro, num narco-estado? Sim. E o Brasil é um narco-estado também, do ponto de vista da União? Do jeito que está, podemos falar que o narco-estado? Assustadoramente é essa. Diante dos números que a gente tem de encarceramento, né, o tráfico de drogas e o tráfico de armas hoje é o melhor negócio do país. Sim. Alguns trazem a estatística de que o tráfico, né, na verdade, né, a violação à propriedade intelectual, né, os crimes
né, de violação à propriedade intelectual com a pirataria, é um crime que daria mais dinheiro do que o tráfico de drogas. Mas, geralmente, os crimes de pirataria não são crimes violentos. Né? O sujeito... E precisa de uma sofisticação intelectual, de conhecimento maior também. Exato. Né? Dizem que os números da pirataria são absurdos também. Mas o tráfico de drogas, ele tem um papel mais devastador na sociedade. Mas, em termos de números, é um número absurdo. Mas é o que mata as pessoas. Nós estamos, quer dizer, numa narcoeconomia, dentro de um narco-estado. Zé Paulo, e o que é que a gente vai fazer numa sociedade em guerra, num narco-estado, numa narcoeconomia? O que acontece é que o tráfico de drogas ele está se ramificando para outras atividades criminosas, né? Então tem lavagem de dinheiro. Precisa lavar o dinheiro, né, do tráfico. Lavagem de dinheiro, Precisa eleger governadores, deputados, senadores. Exatamente. Né? Então existe efetivo investimento, já foi provado isso no Rio de Janeiro, através de uma investigação feita lá em Campo Grande, que existem políticos envolvidos, financiados pelo tráfico. E por conta disso, a gente verifica também que com essa liberação, ou melhor, com esse acordo feito, né, para fazer uma configuração com a Colômbia, com esse acordo feito entre as Farc e entre o governo colombiano, essa mão de obra que está liberada, que participou efetivamente desse processo. Ela pode migrar para o Brasil? Já está migrando, já segundo está informações. Migrando. E as armas, também. São milhares e milhares de armas, também estão migrando para o Brasil. Não, e na verdade houve um acordo do Putin com o falecido Hugo Chávez, no sentido de comprar 100 mil fuzis AK-47, o famoso Kalashnikov, foram comprados como condição para o Putin autorizar a construção de uma fábrica de AK-47 na Venezuela. Essa fábrica já começou. E a Venezuela está numa crise financeira gravíssima. Então, a nossa preocupação é que também com os fuzis, no caso das Farc, a ONU está controlando as armas. Não sei até que ponto é um controle absoluto, mas as armas vão ter que ser devolvidas para delegações da ONU. Agora, na Venezuela não há controle nenhum, porque esses 100 mil fuzis foram para criar as milícias do Hugo Chávez, para fazer uma força paralela às Forças Armadas da Venezuela, né? Como no nazismo também foi feito, tudo mais, né? No comunismo. Então, só que essas armas agora elas têm uma fábrica de AK-47. Então, pode produzir 100 mil, 200 mil, 300 mil, a gente não sabe. Então, Lorenzo, como é que a gente vai resolver um negócio desse? Quer dizer, se os governantes são criminosos, como é que nós vamos resolver o problema do combate ao crime? Olha, eu tenho visto essas propostas de solução aí, professor, através do combate à corrupção, como tem feito lá a nossa instituição. Eu outro dia estava vendo um programa na CBN, estou estudando essa matéria para defender lá meu trabalho com o senhor, né, sobre essa questão das organizações criminosas, e vi uma pesquisadora americana, né, Sarah Gates, que é ouvida pelo alto comando militar americano, e ela fala que a razão e o mal de tudo é a corrupção. Eu vejo também, a gente vê muito essa questão nos presídios, porque a gente observa, por exemplo, que o comando do tráfico dessas organizações criminosas, e a gente só sabe disso, estão dentro dos presídios. Então, na realidade, os presídios são residências de criminosos, né? É aquela relação, né, que ontem, por acaso, foi citado num papo informal que tivemos lá no nosso clube, aqui no nosso sindicato, né, do senhor do escravo, né, citado por Hegel. Eu não quero falar muito dele porque sai um pouco do nosso contexto, mas hoje a autoridade, né, ela é escrava do condenado lá, ou do preso provisório, da organização criminosa que está dentro do presídio. É como se ela tivesse, como se ela fosse refém do crime. Ela é refém. Porque para ter determinado presídio, que depois não vamos citar aqui o nome, né, o Estado, para entrar, teve que negociar com a facção criminosa. Foi divulgado essa semana. Quer dizer, há uma perda da autoridade, há uma destruição da autoridade, do poder da autoridade. Quer dizer, se a gente não exerce a autoridade que é delegada, como é que vai ficar, né? Realmente fica muito difícil, né? Eu acho que esses presos estão lendo um pouquinho de filosofia, professor.
nos livros errados, não são nos meus livros, não. Não são nos seus livros, não, mas eles estão usando um discurso assim estão fazendo do crime uma mediação para tornar o senhor um escravo. Exatamente, porque na verdade há uma influência ideológica. Sim, o Marcola prega isso demais. Muito ideológica no crime, né? Eles querem ter um discurso, digamos assim, né? Um discurso mais sofisticado para poder justificar Só vi uma prática crime, sem querer, a prática da degola, que até, né, para o senhor focasse isso, né? O senhor vê como ficou banalizado, né? Então, eles, para demonstrar poder e outras questões que estão incluídas e que o senhor pode esclarecer melhor do que eu, é cortar a cabeça do preso e filmar isso e divulgar nas redes sociais, né? Isso é um troço impressionante. O esquartejamento, quer dizer, a degola ela tem um impacto emocional, psicológico, né, na população muito grande. E é uma demonstração de poder, mesmo que seja um poder limitado. Mas o efeito é muito grande. Nas redes sociais ficou muito grande. É muito grande, o efeito é muito grande. Como quem diz, olha aqui, eles estão até reproduzindo o modelo do Estado Islâmico. Né? Então, estou cortando o cérebro dessa organização. É uma forma de demonstrar poder, né? Mostrar poder. Demonstrar poder. Agora, eu gostaria de passar agora aqui para um outro ponto da pauta, que é a crise na segurança pública com a presença do Exército nos presídios e a presença do Exército nas ruas. O Exército acabou de se manifestar nas ruas do Rio de Janeiro, né? A partir de hoje já estão nas ruas. Então, e o Exército tem muita relutância nesse tipo, porque eles têm várias outras atividades, eles têm que se deslocar das atividades, digamos assim, tradicionais, né, institucionais e constitucionais, para fazer um trabalho à parte. Só que agora, como se diz nas redes sociais, há um problema de crise da água, chama o Exército. Há um problema de segurança pública, chama o Exército. Há um problema de saúde do mosquito, chama o Exército. Quer dizer, o Exército se tornou a última... O Exército e as Forças Armadas como um todo, né? A gente fala Exército, mas o Exército do Mar, o Exército do Ar e o Exército da Terra. Mas está com uma atuação pontual. Então, Zé Paulo, e aí, como é que fica? Eu acho que sim, existe uma previsão constitucional da atuação das Forças Armadas em momentos de crise. Eu acho que... Mas não foi aplicado o artigo 142. Mas assim, existe uma discussão jurídica sobre isso, se foi realmente aplicado o 142 ou não foi aplicado. No contexto, por exemplo, no Espírito Santo, eu acho que deveria, e como foi, né, o Exército intervir ali de uma forma imediata, porque não existia as forças de segurança, a Polícia Militar não estava atuando naquela região. Em determinadas situações em que existe uma necessidade de ordem pública, o Exército tem que atuar, sem dúvida nenhuma. Na França você vai, por exemplo, nos metrôs, estação de trem, você vê o Exército andando nos aeroportos. Mas não pode ser corriqueiro, né? Quer dizer, só em momentos de crise. Na França não. Na França, enfim, é mais fácil a atuação do Exército nessa coisa. Exército em estação de trem, de metrô, né? Exército nos aeroportos, quer dizer, isso lá tem uma maior flexibilidade do que aqui, né? Agora, quando a gente chega a esse ponto, né, Lourenço, o Wilson, quando chegamos a esse ponto, já é um problema muito sério, né? É um problema muito sério, quer dizer, é a falência da polícia, Zé Paulo, só para completar. Não é a falência da polícia. Não estão deixando a polícia trabalhar? A verdade é o sucateamento, é o tratamento inadequado que os governos vêm adotando durante décadas com relação à polícia. São gestores qualificados. Exatamente. Os gestores, eles não dão tratamento, a primeira qualificação para os profissionais da segurança pública, a qualificação adequada. E por conta disso, toda vez que tem uma crime crise, jogando a população contra a polícia também. O assédio moral contra a polícia. Exatamente, a imprensa também exerce essa pressão em cima da polícia, sempre. Eu acho que se nós conseguirmos mudar o sistema de segurança, e isso é premente, isso aí é necessário, municipalizando a polícia. Bom, aí já tinha até anotado aqui para falar isso aí. Eu acho muito interessante. Já tinha até anotado aqui a questão da municipalização. É um tema que às vezes
é muito mal visto, né, pelas polícias militares, né? E quando você conversa com os oficiais, eles de cara, não, somos contra, porque é uma tradição, a formação do militar na academia da Polícia Militar, né? São Paulo tem uma academia muito forte, né? O Rio Grande do Sul, né? Então tem essa questão cultural. Mas não há como você manter essa estrutura de polícia estadualizada. Eu vou dar uma explicação aqui, uma reflexão que eu fiz recentemente sobre isso. Nós, quando temos um governo do Estado que é afinado com um governo de grandes municípios, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, você tem um governador que é afinado com o prefeito, maravilha, a segurança pública vai ter um ajuste fino melhor. Agora, quando você tem um governo do Estado que não é afinado com o prefeito, né, de uma grande capital... Conflito. Há um conflito. Então, você veja, na Rocinha, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, apesar do governo ser PMDB e o prefeito ser PMDB, a Rocinha é uma das localidades que tem o maior índice de evasão de crianças no segundo segmento do primeiro grau. Ou seja, aquela criança com 10 anos ela já some da escola, né? Porque ela já tem lá um trabalho para fazer, né? E até os pais são coniventes, porque ele vai ganhar um dinheirinho, né? Então, veja, a municipalização das polícias, ela vai trazer o prefeito para uma responsabilidade que ele vai ter que enfrentar. Porque o prefeito do Rio de Janeiro... né, mas está falando das grandes capitais, dos grandes municípios? Em todos os municípios, o professor Moderno. Mas você acha que os pequenos municípios têm condição de fazer? Então, Araruama, aí Saquarema? Não, por exemplo, ontem mesmo eu estava conversando, né, com moradores do município de 10 mil habitantes, tá, de Rio das Flores, e com o prefeito de Rio das Flores também. E o grande problema é o pacto federativo e a distribuição da receita, né? Então, evidentemente que a Polícia Militar, a Guarda Municipal, hoje, ela já é uma realidade em muitos municípios. E tem guardas municipais hoje que têm condições de assumir o policiamento dos seus municípios. Então, a gente fala, precisa de um ajuste das receitas, uma revisão do pacto federativo, entendeu? Não sei se precisa desse ajuste, não. Eu acho que hoje a gente pode fazer projetos pilotos, é o que eu já defendi isso. A primeira entrevista que eu dei aqui na rádio, né, a Polícia Cidadã, com o Cleiton, nós defendemos essa possibilidade. A municipalização das polícias vai dar ao prefeito a responsabilidade de ter que trazer resultados para aquela comunidade. E muitas vezes você vai ter um quantitativo de policiais que é maior do que o que a Polícia Militar oferece. Mas o que é isso? Então são policiais que já são policiais que vão ser municipalizados, ou você ainda tem que treinar os guardas municipais para serem armados? Veja bem, porque hoje também é um problema complicado. Exato. Nós temos hoje um quantitativo de polícia militar que são verdadeiros exércitos. Eu não tenho aqui o dado certo, concreto, mas, salvo engano, São Paulo tem mais de 100 mil homens na Polícia Militar. Mas ela já nasceu armada. Sim. Ela já nasceu com treinamento. Aqui, a minha preocupação, por exemplo, no Rio, você colocar os guardas municipais armados, os bandidos vão começar a trocar tiro com o guarda municipal na rua, vai ser um tiroteio, um bang-bang. É natural isso. Um faroeste, né? É natural. Mas isso está sendo até com a Polícia Militar também. Essa questão. Pois mas aí pode ampliar também o problema. Mas acho que é necessário, professor. A guarda municipal? Você vai treinar os homens. O Rio de Janeiro hoje tem 8 mil homens. Mas aí o guarda municipal vai multar o taxista e vai também fazer segurança armada? Tem que parar de multar o taxista, que seja perda de tempo. Polícia Municipal. Polícia Municipal ele vai atuar em todas as esferas. Como alguns para o trânsito e exatamente. Tem uma coisa interessante, professor. Tem vários policiais nossos. Mas para trânsito não precisa ser policial, não. A própria Guarda professor. Municipal do Rio de Janeiro são policiais militares, policiais federais, e já estou ocupando essas secretarias em vários municípios do estado do Rio de Janeiro. Então essa coisa vai acontecer naturalmente. Então vocês acham que a tendência é inevitável, é inexorável? Acho que a gente tem que resolver logo essa questão, porque, por exemplo, o município de Itaboraí, eu recebi no meu gabinete para a gente conversar outro dia, o secretário de Segurança Pública, ou de Ordem Pública do município de Itaboraí, que é um agente da Polícia Federal. Sim. Né? Caxias tem também, Caxias, o nosso amigo Mário Sérgio Duarte foi secretário. Então, veja bem, hoje a gente tem a questão da segurança pública,
ela está municipalizada. Os prefeitos sentem essa necessidade. O último debate das eleições aqui no Rio de Janeiro, né, mostrou claramente isso no segundo turno, Crivella e o Marcelo Freixo falando, né, várias vezes sobre a questão da segurança Mas aí, pública. veja bem, aí tem um problema. E não é nem responsabilidade tem um problema. deles. Você tem, por exemplo, estivemos juntos agora lá no estado do Rio Grande do Sul, foi um sucesso, o nosso evento da Academia Brasileira de Filosofia com o Ministério Público. Encontro com os prefeitos. Os encontros com os prefeitos, de quase 500 prefeitos, foram quase 400, foi um sucesso. Foi excepcional. Agora, então me pergunto o seguinte, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul tem quase 500 municípios. Você vai ter quase 500 polícias autônomas, independentes uma das outras? Eu acho que esse não é um problema. Eu acho que esse não é um problema. Não, é a pergunta que eu estou lançando. Não, a gente pode Se fazer... Se a polícia municipal, É. como é que fica? Não, a formação, veja, a formação da polícia, ela vai acabar sendo capilarizada, né? Tem vários profissionais hoje que são capacitados a formar policiais. Não, mas eu né, quero saber o seguinte, no Brasil tem quase 6 mil municípios. Nós vamos ter quase 6 mil polícias autônomas, independentes uma das outras, mais a Polícia Federal. Força-tarefa, professor. Ela pode ser formatada também através de consórcio, grupo de municípios, dependendo do número da população. Então, pode ser também, hoje os municípios se É preciso muito. pensar um modelo de gestão que fosse, porque você imagina cada prefeito tendo a sua polícia. Aí ele vai querer uma polícia para ele chamar de sua. Funciona nos Estados Unidos, porque não pode funcionar. Sim, mas a cultura não, lá é outra. Países, né? A polícia história, é não, eu prefeito. sei, mas é o tal negócio. A gente fica olhando para os outros países, mas nós não temos a mesma formação histórica, a mesma cultura, a mesma mentalidade. Então, querer adaptar, trazer para o Brasil, como se fez no passado e continua se fazendo, coisas que não tem nada a ver com a mentalidade brasileira, com os nossos problemas internos, com os nossos problemas endógenos. É lógico. Isso não funciona. Mas eu não estou olhando a importação pura e simples de um modelo de segurança pública, né, simplesmente. Eu estou trazendo aqui... Criar um modelo brasileiro adaptado a... Exatamente. Nós temos aqui municípios com 10 mil habitantes. Né? 70% dos municípios do estado do Rio de Janeiro são municípios que não chegam a 20 mil habitantes. Né? Estou falando de 70%, depois a UOL aí vai querer me corrigir, mas o número é mais ou menos por aí. Né? Há um número de municípios que tem 10 mil habitantes. Se o município... que tiver lá um consórcio com outro município, eles podem fazer um município da metrópole ali, daquele metrópole, não, daquela região, né? Bom, então pode fazer. É um debate muito importante, sem dúvida, muito interessante e urgente, né, Lourenço? Professor, só tem uma questão aí importante. Por exemplo, eu estava aqui aguardando nosso programa e tem uma rua na Tijuca chamada Antônio Basílio, onde até meus filhos moram, que a coisa de uns 2 meses eu tive com o comandante do 6º, o coronel Marcos Vinícius, que foi até meu aluno na Escola de Oficiais. Ele realmente fez um apoio lá, a gente conseguiu diminuir uma rua que tem muitos assaltos, inclusive um detalhe, né, a gente fala muito de educação aqui, acho que aquela escola pública que está lá na rua, né, eu acho que ela não está conseguindo fazer caber daqueles garotos, porque eles fazem ali é paredão, é corredor, sai assaltando todo mundo. Né? Aí ele me fala assim, bom, Lourenço, que nós vamos na Polícia Militar, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha só, vamos agora na Guarda Municipal, vamos conhecer o comandante da área e conversar com ele, né? Porque às vezes você observa, como eu já observei outro dia, passa a guarda municipal lá, o senhor falou muito bem aqui, sinalizando o carrinho, né, multa. Eu falei, olha só, o cara que está ali na esquina, aquilo ali está cumprindo o condicional de sequestro, cara. Tá? E está aqui tomando conta de carro sem qualquer habilitação, sem qualquer tratamento do Estado. Agora, o senhor falou uma outra questão muito importante, é do Exército nas ruas, o Exército nos presídios. É importante que fique pontuado uma coisa que eu li essa semana muito interessante, né, que é o evento surpresa. Acho que essa intervenção de iniciativa da Presidência da República e de um ministro que tem sido muito presente, que eu nem conheço, que é o ministro Raul Jungmann, e muito ponderado devido à questão do Espírito Santo, é que a presença do Exército nos presídios não é uma presença, primeiro, né, em contato com o preso. Ele frisa muito bem essa questão. Vai lá usar a tecnologia que as Forças Armadas têm para rastrear coisas que estão lá indevidamente. Não há contaminação. Não há contaminação. E a segunda coisa, né, não é o recado dado. Olha só, semana que vem eu vou aí te ver. Eu vou invadir o morro tal comunidade. Essas operações serão no decorrer de 1 ano, tem prazo firmado e surpresa. Aí talvez a gente tenha alguns resultados que não tivemos aqui no Rio de Janeiro, com esses recados que foram dados aí, eram dados numa manifestação recente da Secretaria de Segurança. Bom, aliás, então, vamos entrar num tema muito importante, numa das últimas partes até vermelho do nosso agora bloco, corado, que é a questão seguinte, o Exército entrou com a Polícia Militar, no Complexo do Alemão, a Marinha, foram várias incursões em favelas, em comunidades, etc.,
E o resultado é nulo. É nulo. Exato. Nós temos o maior número de fuzis, talvez, do mundo Da história ocidental. no Rio de Janeiro. Da história do Rio de Janeiro e do mundo ocidental, na mão do crime. Eu outro dia estava comentando, saiu uma reportagem, um jornalista francês se infiltrou no Estado Islâmico em Paris. Eu acho que ele tinha uma microcâmera instalada em algum lugar no borro dele, no cabelo, uma coisa que ninguém via, e ele se deixou cooptar e participou de tudo. E eu vi que numa reunião do líder do Estado Islâmico em Paris, né, saiu na Globo News, o que é que o líder do Estado Islâmico diz? Comemorando, conseguimos um fuzil AK-47, um fuzil. Ele estava comemorando a chegada de um fuzil em Paris. Preste atenção, nós temos centenas ou milhares de fuzis na mão do crime. Tinha que ser dado a dica para ele. Só no estado do Rio de Janeiro, no Grande Rio. Não é? É aqui no Rio de Janeiro, na UPP. Que então, a minha impressão, pensando assim em termos numéricos, é possível que o Rio de Janeiro e o Grande Rio tenha mais fuzis do que todo o Estado Islâmico na Europa. Na Europa. Entende? Então, as pessoas não acordaram, não se deram conta da gravidade. Lagoa Rodrigo de Freitas. Outro dia eu estava comentando num almoço com algumas autoridades e tudo, e eu tinha um delegado, um advogado criminal, eu mencionei no almoço a questão da Lagoa Rodrigo de Freitas, que o Globo já havia feito uma reportagem de homens armados com fuzis lá em cima, numa área quilombola, alguma coisa desse tipo, uma favelinha. E ele disse, olha, é verdade o que ele está dizendo. Porque um parente meu foi lá levar alguém, subiu, na hora do retorno apareceram vários homens de fuzil, ele achava que era a polícia que estava fazendo uma blitz, eram bandidos perguntando onde é que eu ia, enfim, o que ele iria fazer e tudo mais. Então, o fuzil está na Zona Sul. Agora, teve aquela pirataria na praia na Urca, na Praia Vermelha, que tinham 3 homens de fuzil no Leme esperando os bandidos na lancha. No Leme. Então é o seguinte, o fuzil está chegando na Zona Sul e, se nós permitirmos, vai se implantar na Zona Sul. Vão assaltar de fuzil nos sinais de Copacabana, de Ipanema e Leblon. Já estão assaltando, professor. Tivemos lá em frente à 14ª DP, já tem um ano isso, estouraram granada e deram tiro de fuzil em frente à 14ª DP. Então eu quero saber o seguinte, o que é que nós estamos esperando para agir? Wilson. Professor, já falei isso várias vezes, né? E é sempre bom a gente falar de novo. Só antes de eu adentrar aqui, eu quero agradecer aqui a participação das pessoas que estão nos assistindo aqui no nosso link. E tem aqui a Andréa Lopes, lá de Santo André, pedindo para a gente falar se a descriminalização das drogas resolveria esse problema. Então, só agradecer a Andréa Lopes aí. E o João Batista, que está dando aqui a ideia de construir presídio em Pilotis. Não adianta. Não é fazendo, não é matando o preso, não é decapitando. Não é assim que a gente resolve o problema. Violência não resolve o problema da violência. Né? O que nós precisamos é organizar de forma que os presídios possam trazer aquela pessoa de volta para a sociedade. Enfim, agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes que estão colaborando aqui com ideias. Vamos lá. E a questão do crime organizado, nós já falamos várias vezes, né? Os dados demonstram, as prisões que são realizadas são aquelas prisões que a polícia militar faz, porque ela está na rua, ela encontrou o sujeito, muitas vezes desarmado, na boca de fumo, e prende aquele sujeito. Aquele sujeito, ele não vai fazer diferença na redução da criminalidade do tráfico de drogas. Então nós estamos entupindo os presídios, né, com pequenos criminosos que foram cooptados pelo crime organizado. E estamos deixando soltos os grandes. E estamos deixando solto quem financia o crime organizado. Né? Nós estamos deixando solto as duas pontas de financiamento do crime organizado, que é quem traz o fuzil, que é quem compra a droga. São duas pontas. Uma das pontas está no crime organizado em si, a outra está dentro da própria política. Né? Porque eu não consigo entender, né, e nós já falamos várias vezes, por que é que a Polícia Federal, né, o Lourenço vai explicar, porque eu não consigo entender por que a Polícia Federal não mantém estruturas de investigação, né, para poder reduzir, né, a entrada de armas e a entrada de droga. O Brizola já falava isso, né, no governo dele. Né? O Rio não produz
drogas, o Rio não produz armas. E acusava até o governo de São Paulo, dizendo que a droga e a arma passava por São Paulo. Então essa é a questão, né? Quando é que nós vamos ter uma estrutura de inteligência, né, nos estados, que seja coordenada pela Polícia Federal, para que, né, a Polícia Federal possa efetivamente enfrentar essa questão, né? E a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro também foi demolida, desmobilizada, né? Quer dizer, nós porque partiram para essa política de enfrentamento. Não há né, investigação. de criar as UPPs, partiu para essa política de criar o UPP e botar policial para dentro da Polícia Militar. Eu não sei qual o número, mas parece que foram mais de 10 mil policiais novos. Para o resultado absolutamente pífio. Nenhum, nada. Por quê? Nada. Há mais de 20 anos que já se vem falando isso, né? O Brizola não é um exemplo de segurança pública, mas ele falava uma coisa que é uma realidade, né? Você não produz nem droga, nem arma aqui no estado do Rio de Janeiro, nem no estado do Brasil. Isso tudo vem de fora, vem das fronteiras. Então é preciso que fronteiras terrestres e marítimas. Em vez de você botar o exército para patrulhar as ruas, o exército tem que patrulhar a fronteira. E aqui a Marinha, né? aqui a Marinha, patrulhar a nossa costa. Exatamente. Então, esse é o melhor investimento que se vai fazer para poder reduzir o tráfico de drogas. Agora, isso é uma responsabilidade da União. Não, mas a Polícia Federal também pode fazer o controle de fronteira marítima. Deve. Molhada. Deve. Né, azul. Né? Isso. Então, as UPPs, no nosso entendimento, de tudo que a gente já conversou, as UPPs são um fracasso, talvez até de origem. Um fracasso até na própria concepção ou um fracasso na realização. Porque o que acontece é que todos nós sabemos, as UPPs não resolveram, né? Elas estão lado a lado com quadrilhas com 100, 115 fuzis, todo mundo vendendo droga nas comunidades. Então, para que servem as UPPs? Para que serve você contratar? Ao invés de aumentar o salário dos policiais militares e colocar mais tecnologia à mão da Polícia Civil e da Polícia Militar, lembrando que a Polícia Civil tem talvez em torno de 10 mil, 11 mil, que é um pouco mais só do que o antigo Estado da Guanabara na época do Carlos Lacerda, há quase 60 anos atrás. Isso o presidente do Tribunal de Contas do município falou outro dia Isso comigo. É inacreditável. Ele foi delegado da Polícia Civil, não sei, há mais de 30 anos atrás, e ele falou, o quantitativo é o mesmo. É o mesmo. Então é o seguinte, há um desprestígio intencional, uma vontade deliberada de desprestigiar a Polícia Civil. Agora, só para a gente completar esse quadro aqui, é o seguinte, as drogas estão liberadas nas favelas, todo mundo vai lá, compra, vende, né? As UPPs estão lá, todo mundo faz o que quer, é uma farra. E o crime não acaba. Então, a última pergunta do nosso último bloco, eu vou começar aqui pelo José Paulo Pires. A liberação das drogas, conforme foi proposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, liberar tudo, vai resolver? Entendo que a droga, a maconha, e nós temos experiência em outros países, ela é uma droga que o custo de combate ao tráfico da maconha é tão grande, e a repercussão à saúde da pessoa não é tão grande. Isso aí já está contestado por todas as organizações internacionais de psiquiatria, de medicina, porque toda essa venda de droga, de maconha, etc., já está toda ela adulterada geneticamente em laboratório, então ela tem um índice de nocividade à saúde muitíssimo maior do que no passado, né? Quer dizer, a experiência que nós temos no Uruguai, por exemplo, em outros países, de descriminalizar o uso da maconha, o porte e o uso da maconha, mas lá não foi por causa da violência. Lá não tem o que acontece no Brasil. Mas justamente por isso, porque lá não se utilizou do poder bélico do Estado para combater o tráfico. Foi o contrário. Eles utilizaram outros meios. Mas a droga mais popular hoje não é a cocaína, muita gente diz que é sintética. Usa sintética, também, né? Usa também a cocaína, muito, o crack também. Mas a maconha também. Eu quero dizer o seguinte, a maconha eu acho que tem que ter um tratamento diferente. Agora, outras drogas mais nocivas, o tratamento tem que ser
mais rígido, mas não o tratamento que se dá hoje no Brasil, em especial no estado do Rio de Janeiro, que é com o combate, o conflito bélico com as organizações criminosas. É por isso que eu estou... Assim, é por isso que a gente tem que entender, o sistema de prevenção... Mas o sujeito não pega um fuzil para defender a maconha. Também para defender a maconha. Sim, mas se... Tudo bem, aí libera a maconha. O cara vai continuar usando o fuzil para defender o crack, defender a cocaína, defender as drogas sintéticas. Enfim, não mas aí vende... Porque a maconha, ela é uma droga que é muito utilizada. Então a gente já vai diminuir muito o impacto criminal da sociedade que utiliza essa droga. Eu acho que é muito interessante isso. E econômico também, que é também importante. Como eu estava dizendo, eu acho que hoje, se a gente conseguir descriminalizar o uso e o porte da maconha e não tratar de forma, repito, bélica, o tráfico, como ocorreu em outros países europeus, inclusive a gente tem aqui do lado a Uruguai, em compensação na Colômbia foi salvo engano, a Bolívia, foi uma política diferente, de combate também, bélico. O que aconteceu? Mortes. Não, mas na Colômbia, homicídios. mas só para lembrar, a Colômbia, as Farc foram criadas não para fazer o tráfico de cocaína, ela foi criada para fazer a Revolução Comunista na Colômbia e depois dominar toda a América Latina. E os esmeraldeiros também. Então, exatamente. Então, ela começou... Ela agora, para poder financiar a Revolução Comunista na América Latina, ela foi buscar financiamento, ora na União Soviética, ora na cocaína. Acabou a União Soviética e a China parou de financiar a guerrilha mundial, então as Farc começaram a entrar propriamente no tráfico de cocaína. Tanto que no final... ela só fazia nos últimos 20, 30 anos, somente tráfico de drogas. Né? Então, eu queria só para terminar, para dar tempo de todos falarem, para encerrar o programa. Lorenzo, o que você acha de tudo isso aí que foi discutido agora? Professor, eu perguntando um gancho no que o Zé Paulo fala, eu vejo a questão de uma outra ótica, né? Não é acabando, descriminalizando a maconha, que a gente vai resolver o problema do tráfico de drogas. E da violência. O problema é de gestão, o modelo de repressão é um modelo falido, comprometido e corrupto. Por que eu digo isso? Porque a gente trabalha, por exemplo, por DEA americano. Estou falando Polícia Federal. Eles precisam que a gente trabalhe para justificar as verbas que vão lá e que você fala que é muito caro. Né? Poderia ser muito mais barato se tivesse gestão. Essa parceria com o DEA, né, para fazer política de estatística e não de repressão à organização criminosa, isso é antigo na Polícia Federal, muito antigo. E eu sempre combati essa questão lá. E foi até mais analisado. E tem mais. A gente fala, nós acabamos com os ícones da Polícia Civil. Os grandes nomes da Polícia Civil, você acompanhou isso, você, né, delegado meia hora, você cascudo, foram marginalizados aí pelo nosso secretário, ex-secretário de Segurança. A mesma coisa está acontecendo na Polícia Federal. Ou seja, nós não temos gestores qualificados, nós não temos comprometimento. Tá? Eu estou na geladeira há alguns anos e estou inconformado com essa porra. Tá entendendo? Eu estou vendo essa situação explodir. Né? E não acontece nada, porque a meninada não está chegando lá. Não, e outra coisa também, criaram um mito do secretário de Segurança que fez o maior desastre da história da segurança pública. Gastou dezenas de bilhões de reais e o resultado é que o crime tomou conta do estado do Rio de Janeiro. Para finalizar, nos últimos minutos... Professor, colegas, a questão da descriminalização das drogas, ela é complexa porque se a gente descriminalizar, alguém vai vender. E se alguém vai vender, vai ter um preço. E igual pirataria. Vão piratear a maconha. Né? Então, é um ciclo sem fim. Né? A Suécia adotou um modelo de repressão total. Quem usa droga é reprimido, mas eles oferecem o tratamento. Ou a família adere ao tratamento ou vai ser compulsório. Não, na Europa, a droga ela é reprimida e não tem ninguém de fuzil tomando conta de ponto. Segurança do ponto. Entende? Segurança do ponto. Contenção. E não tem. Exatamente. Exato. A famosa contenção. Do café e do aqui, como açúcar, a gente falou aqui, tem as duas pontas. Né? Existe aí talvez o interesse, né, das instituições corrompidas de manter esse status quo e fornecer o armamento para isso. Então, quer dizer, a descriminalização das drogas, a gente já debateu isso no grupo aqui de juízes federais, né, que a gente mantém. Tem gente favorável, tem gente contra.
A questão que eu faço a pergunta, o desembargador federal Marcelo Granato também pontua isso no grupo, é o seguinte: se vai ter um preço, alguém vai vender mais barato. Né? E se alguém vender mais barato, Vai gerar conflito. vai gerar uma criminalidade paralela. Foi assim com o cigarro. O que a gente julga de processo envolvendo contrabando de cigarro é uma enormidade. Então, assim, não é um problema tão forte. Não, porque o que incomoda o povo brasileiro, como, por exemplo, incomodou um rapaz que estava agora aqui na Avenida Brasil, tomou um tiro de fuzil da criminalidade e acabou morrendo. Então, o que incomoda é o seguinte: é a matança, é a barbárie, o assassinato em massa do povo brasileiro pela criminalidade. Você anda na Europa toda tem tráfico de drogas. No Japão tem tráfico de drogas, mas não tem ninguém dando tiro nas pessoas no meio das ruas. Então, há uma liberalização da arma na mão do criminoso. Esse é o grande problema. Olha, professor, eu estou para responder aqui a querida amiga Kátia Meirelles, colega de faculdade, né, dizia ela que realmente nós precisamos resgatar a juventude. E só para informar, Kátia, nós conversamos aqui, o professor Moderno, e nós vamos entregar ao prefeito Crivella um grande projeto de captação de recursos da iniciativa privada com as leis de incentivo para que a gente possa, né, utilizar as arenas, o legado das Olimpíadas para arenas da cidadania. Nós queremos levar ao prefeito Crivella um projeto da Academia Brasileira de Filosofia, da Associação dos Juízes, do Ministério Público, para que a gente possa captar recursos que não vão ser desviados, né, não serão desviados, porque nós podemos captar esse recurso, professor, como nós tínhamos já pontuado, né, conversávamos isso. O ano passado sobraram 400 milhões de reais para serem investidos em projetos sociais e não tinha projeto. Então nós vamos trazer projetos que, se nós conseguimos colocar em torno de 10 mil jovens em trabalho nesses projetos, nós vamos conseguir fazer sim esse resgate. E, por fim, ela me pergunta sobre a questão dos presídios privados, das PPPs. As PPPs estão em estudo no sistema penitenciário. Minas Gerais implantou uma penitenciária, e eu respondi até uma jornalista ontem sobre essa questão, dizendo o seguinte: por que a PPP vai dar mais certo do que o presídio do Estado? Porque a legislação do Estado ela é muito burocrática. Isso encarece, né, o resultado final. E torna lento o processo. Torna lento o processo. Ingessa. As PPPs vão ter mais agilidade. Sim. Vai ter mais agilidade. Né? Eu acho que tem questões que a gente pode realmente trazer para a iniciativa privada, porque o político ele não vai se comprometer em fazer um presídio melhor. Isso não dá voto para o político. Não. É uma questão... Não aparece. Eu ouvi disso do grande político uma vez, falou assim: como é que eu vou pedir para o eleitor votar em mim se eu vou fazer um presídio melhor para o bandido? Ninguém vai votar em mim. Então essa é uma questão que eu acho que pode sinalizar um processo de privatização. Aliás, ele deveria se preocupar, PPPs. porque amanhã ele pode estar preso, ele vai estar num presídio melhor. Não, mas também, aí né? são os presídios da ponta da corrupção. Exatamente. Tem que repensar, professor, nesse finalzinho, porque os criminosos estão elegendo políticos, os presidiários estão elegendo políticos. Exatamente, é isso aí. Então nós temos aqui agora, criamos essa frente com o Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia, com as outras instituições, com o apoio da AJUFES, Associação dos Juízes Federais do Estado do Rio e Espírito Santo, várias organizações. É a nossa união, não é, Zé Paulo, Lorenzo e Wilson? É a nossa união toda, enfim, as instituições civilizadas do Estado Democrático de Direito que vão conseguir derrotar o crime do jeito que está. Não é possível mais que a nossa juventude, os nossos jovens sejam assassinados, pais, mães de família, as pessoas não possam cruzar uma linha... Até hoje não se tem segurança para cruzar uma linha vermelha, uma linha amarela, cruzar um túnel, andar numa Avenida Brasil, numa Avenida Presidente Dutra. É inadmissível que bilhões de reais tenham sido jogados fora e que nós estejamos numa situação dessa de crise e resultado nulo. Muito obrigado, muito boa tarde e até a próxima. Segurança Pública. Desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no Estado do Rio, no Brasil e no mundo.